E aí galera, como é que vocês estão? Esse com certeza é um dos vídeos mais animados que eu já fiz aqui pro canal. Hoje a gente vai falar sobre a abertura do concurso da Petrobras com salários bem próximos de 10 mil reais. A galera tem falado aí em 5.500, com certeza quem tá falando desse valor de edital é porque nunca trabalhou na empresa, não conhece a realidade da vida financeira de um funcionário Petrobras. E nesse vídeo a gente vai destrinchar tudo para você entender o edital e saber como direcionar a sua preparação para você ter uma efetividade, você ter um resultado muito melhor. E eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. E não menos importante, já lembra de deixar o seu like, se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que pretende fazer o concurso da Petrobras também, que eu tenho certeza que vai ajudar muito ele. E vamos nessa. Então, sobre o salário. Eu já digo a vocês que, baseado na tabela de RMNR que eu compartilho com os meninos lá no nosso grupo do WhatsApp, já tem um grupo que já rola, gente, há alguns meses sobre o concurso da Petrobras, mesmo antes de sair. A galera até brincou comigo hoje de manhã, porque eu dizia que sairia em fevereiro, e eles ficaram assustados com a assertividade. Não foi porque eu tirei isso da minha cabeça, gente. É um histórico. Sempre em governos do Lula, no começo do ano, abriam concursos e ele geralmente era aberto em fevereiro. Então, era uma estatística de algo que realmente podia muito acontecer e aconteceu. O salário inicial, gente, ele tá em torno de 10 mil reais mais benefícios, podendo ser mais, tá? Então, para você que vai entrar nesse concurso, que é para área técnica, que sua grande maioria vai embarcar, dificilmente você vai ganhar algo inferior a 5 dígitos. Muito provavelmente acima de 10 mil reais bruto vai ser seu salário, até um pouco mais considerando os benefícios. Para esse concurso, a banca organizadora é a Sebrasp, talvez seja a maior das surpresas, porque a gente esperava ser Sgran-Rio, que era quem fazia, né, geralmente esse concurso da Petrobras, mas veio o Sebrasp. O valor da inscrição é de R$ 62,79, que é um valor bem coerente, bem tranquilo. E algumas coisas mudaram. A característica do concurso, ela é um pouco parecida, né? Uma divisão que prioriza as questões específicas e reduz um pouco a importância das questões básicas, mas torna elas eliminatórias. Então não adianta você fazer uma prova específica muito boa, que é um perfil mais técnico, e fazer uma prova básica muito ruim, que seria um cara que não tem uma base de matemática e física, que talvez não tenha se preparado para vestibulares no geral. É meio que uma média entre o cara mais técnico e o cara mais pragmático ali, mais estudioso em relação aos outros conteúdos. A divisão ficou da seguinte forma. A gente tem as questões básicas, que são 40. Dessas 40 eu vou ter 20 de matemática e 20 de português. E eu vou ter as questões específicas, que são mais 60, todas divididas em 3 blocos. Então, eu vou ter 20 de português, 20 de matemática, e desse bloco específico de 60 questões, ele vai dividir ali dentro do edital, né, em 3 separações. Por exemplo, o que mais tem vagas, que é técnico de operação, ali tem uma divisão como química, física e conhecimentos específicos, sendo 20 para cada um deles. Beleza? E aí, Lucas, como é que eu faço a divisão de tempo? Essa prova foi estipulada para ser realizada em 4 horas. 4 horas eu tenho um total de 240 minutos, que eu posso dividir isso aí para 100 questões e eu vou ter mais ou menos 2 minutos e 24 segundos para cada questão. Lembrando que é uma questão de certo e errado, que é a característica da Sebrasp. É um tempo relativamente coerente, mas você precisa ficar ligado porque uma anula a outra. Tá, para quem não sabe, né, não está acostumado com esse mundo dos concursos, como seria isso? Uma questão respondida certa vale 1 ponto. Uma questão respondida errada vale menos 1. Então, uma certa, eu vou na próxima e erro, eu perco ela. Mas uma questão não respondida, ela não soma e nem subtrai. Então, é uma prova que ela é mais efetiva com quem se preparou mais. Muita gente fala que é uma banca mais justa. Por quê? Porque aquela galera que vai chutando não tem muitas chances. Então, a ideia é que você se programe para responder entre 70% e 85% dessa prova, né? Basicamente considerando outros concursos, e você não faça questões das quais você tenha muita dúvida. Porque se você tem muita dúvida, tá muito difícil, é algo que você desconhece, é melhor você não responder do que responder errado. O resultado final vai ser menos prejudicial para o seu resultado de prova. Então, é uma prova que você precisa utilizar muito da psicologia e da coerência. Uma estratégia é muito importante nesse tipo de prova. Agora vamos ao caráter eliminatório. Nos concursos, por exemplo, o que eu fiz e foi aprovado em 2011, eu fui funcionário Petrobras, se você que está assistindo agora ainda não sabe, eu fui funcionário de 2011 até 2018, era banca Sesgran-Rio, e a parte básica, ela não contava na classificação, ela só era eliminatória. Agora, ela, além de eliminatória, ela também é classificatória, então você precisa dar uma atenção bacana para ela, mas dessas 40 que você tem, sua pontuação, não são o número de acertos, a sua pontuação tem que ser superior a 8 pontos. Por que não é o número de questões certas? Você pode acertar 8 e, por exemplo, sei lá, errar 12. Você vai ficar menos 4, porque é uma soma e uma subtração. Então você precisa ficar ligado
que você precisa acertar e realizar uma pontuação de pelo menos 8 unidades. Você precisa realizar 8 pontos na parte básica. E na parte específica, você tem que ter no mínimo 18 pontos, tá? Para não ser eliminado. E no todo da prova, considerando a soma de básicas e específicas, um mínimo 30. Lucas, mas são 8 e 18? 8 e 18 não vão dar 30. Sim, você tem que acertar no mínimo 30 questões para poder ser classificado, não eliminado do processo, mas de forma individual, você tem que ter 8 pontos no básico e 18 pontos na parte específica. Então tem que ficar ligado e ter muita atenção. Quando eu fiz a minha prova, eu fui muito definido com a minha estratégia antes da prova e fez toda a diferença. Eu já foquei em acertar as questões que eu precisava da parte eliminatória para depois correr para a específica, que era o que me daria a classificação que eu precisava. Agora sobre a mudança de banca. Algo que vocês precisam pontuar muito forte é que a Sebrasp é diferente da Gran Rio. A gente só teve um concurso semelhante entre 2007 e 2008. Então você tem uma pequena referência de provas anteriores de questões parecidas. Então eu recomendo a você que nesse momento que você está me assistindo, se você pretende fazer esse concurso, não estou fazendo propaganda de nada, contrate um banco de questões bem completo para você. Eu vou deixar talvez algum link aqui embaixo, que esse banco vai fazer toda a diferença para você poder se organizar e ter uma referência do que pode cair. Que muito provavelmente você não tem esse hábito, né? Porque a galera que faz concurso da área de justiça, a galera que faz concurso para a área de direito, tem, né, uma prática maior de serem concursos da Sebrasp, mas concursos dessa área técnica a gente não tem muita referência. Então é importante que você fique ligado nessa questão de certo, errado, uma, anular uma, né, para você poder traçar uma boa estratégia e para você ter um bom referencial se você está conseguindo progredir nos seus estudos. Galera, dentro desse concurso, a gente tem vários cargos e eu já vinha falando no grupo de vários deles. Eu vou falar de forma superficial para você entender, tá? O que mais tem vagas e com certeza que está sendo mais visto é o técnico de operação, que é o que eu realizava. O técnico de operação, ele vai operar plataformas, operar refinarias, ele que cuida do processo, de fato. Se você vê o edital, você vai ver que tem uma relação bem grande com essa parte de processo. E essa prova tem química, física e conhecimentos específicos dessa parte de processo, de análise química, que é o que o operador mais utiliza. Na hora de fazer essa escolha, você tem que pensar se você tem um perfil operacional, bastante operacional na hora de escolher, e também você tem que pensar nesse edital. Né? A prova de operador, ela com certeza é que mais chama atenção de pessoas que não têm carreira técnica. Se eu pegar os meus amigos que trabalharam comigo, você vai ver que o cargo de técnico de operação é que vem gente mais genérica. Professor de física que vira operador, professor de química que vira operador, um cara que é estudante de engenharia que presta esse concurso. Então é um perfil que geralmente é um perfil que cai para esses cargos. Já os cargos mais específicos, como eletricista, instrumentista, né, técnico de manutenção, esse já é um cara talvez com um background maior, que já trabalhou na indústria, que tem uma capacidade técnica mais elaborada, que entende mais sobre normas, sobre técnicas, sobre uma série de coisas que vão fazer diferença. Então, eu considero que para a operação, a experiência, né, que você teve, ela não conta tanto, mas para a parte de manutenção conta muito. Então, eu acredito que vai ser mais visado por esse aspecto, que muita gente não é técnica e vai olhar esse concurso da Petrobras com a grande intenção de entrar, que era o meu exemplo. Eu era estudante de engenharia, tinha uma base boa, e eu pensei, esse aqui é com certeza, né, a vaga do concurso que eu tenho mais chances e que eu tenho mais possibilidade de alcançar. Talvez você que está me assistindo é engenheiro e não tem curso técnico. Eu recebo muita pergunta, muito comentário em relação a isso. Galera, eu utilizei na minha época, tá? Eu fiz um curso técnico à distância, eu já fazia curso técnico na escola técnica, só que não ia dar tempo de eu colar, né, colar grau que eu falo, e você precisa, na hora da assinatura do contrato, ter, né, já esse diploma na mão, que eles vão te exigir. O que eu fiz? Eu fiz um curso à distância. É a melhor das opções? Não para o aprendizado, mas você consegue cumprir um caráter obrigatório desse processo. E você está dentro da legislação. Então, às vezes, você que está me assistindo é engenheiro, não vou fazer porque é só para técnico. Gente, salários técnicos acima de 10 mil reais, às vezes você é novo, está começando a sua carreira, está pensando em ser engenheiro, você pode galgar um primeiro nível e depois, né, aplicar para um próximo concurso, que a gente sabe que a tendência é que mais concursos aconteçam. Então você pode trabalhar isso e sempre, né, seguir nessa direção. Então é muito interessante que você que é engenheiro, que não tem o curso técnico, pode seguir o meu exemplo, como boa parte. Na minha turma, eu acredito que 40% fez esse curso à distância para poder, né, aplicar para o concurso. Então não é algo incomum e você que está me assistindo, existe essa possibilidade. Eu vou compartilhar com a galera lá. Se você quiser participar, entra no grupo e eu vou compartilhar essas possibilidades para quem é da área de engenharia e pretende
ser aprovado, né, que pretende fazer ou acha que essa possibilidade é válida de fazer o concurso para técnicos. Outro ponto bem importante que tem muitas vagas é o técnico de lastro. Então vamos lá, o operador de planta de processo, ele vai cuidar da produção de petróleo, da separação dos gases, do bombeamento, de várias etapas que estão relacionadas ao petróleo, né, ao petróleo e os derivados. Já o técnico de lastro é uma função direcionada a plataformas. Por que plataformas? Porque o lastro ele cuida da estabilidade, né? A plataforma tem aquelas pernas, tem vários modelos, né? Tem as SS, são grandes navios. Elas todas precisam, em grande maioria, precisam de controlar a estabilidade e existe uma equipe que é responsável por isso e é formada por operadores de lastro. É uma profissão muito boa para quem quer embarcar. Eu só vejo com um problema, tá? Você vê pouco sol, você fica muito dentro da plataforma, me incomodava muito, no período que eu não trabalhei com operador de lastro, mas eu fiquei um tempo na parte de operação mecânica, e eu ficava muito no porão, e aquilo, nossa, me incomodava demais, mas você precisa pesar, tá? Eu não tô querendo desanimar você a fazer, mas, e talvez por ser uma profissão mais nova, tenha menos interesse, né? A galera não se ligue tanto, e geralmente se cobra muita física. E a galera que não tem essa área técnica muito forte, consolidada, mas se preparou para o Enem, por exemplo, vai estar bem preparado para essa prova. Então, é um carro que você pode se ligar. Técnicos de segurança. Muita gente pergunta, Lucas, técnico de segurança embarca ou não embarca? Geralmente, técnicos de segurança embarcam. Tem uma demanda muito grande, tem amigos até que comentaram comigo, Lucas, tem muita vaga para técnico de segurança a bordo e a gente está precisando de gente. Sim, o técnico de segurança, ele geralmente vai assessorar os trabalhos que acontecem dentro de uma unidade. Por exemplo, a gente tem lá reparo, construção, montagem, tem gestão de segurança. Esse técnico de segurança, ele é a representação dessa gerência de segurança. Ele que vai colocar as práticas de segurança e fiscalizar elas a bordo. Muito provavelmente você vai embarcar e se você não embarcar, é por uma vontade sua. Você falar, eu não quero embarcar, muitas mulheres pausam essa parte. Depois que têm filhos, por exemplo, ou casam, preferem trabalhar em terra e não embarcar mais. Por quê? Porque embarcar não é algo tão fácil assim. Embarquei por 7 anos, eu tenho uma boa experiência com isso. E às vezes as pessoas glamorizam muito e falam, embarcar é maravilhoso, vai ter uma folga gigante. Não são só flores, existem vários pontos positivos para um homem solteiro ou para uma mulher solteira, início de carreira incrível. Eu viajei o mundo, conheci vários lugares, ganhei um excelente dinheiro para isso. Mas para toda a vida, né, as pessoas precisam pesar, porque a vida da gente vai mudando. E você precisa pontuar isso aí. A gente também tem PCM, que é Projeto, Construção e Montagem, que geralmente são os técnicos que estão relacionados com grandes obras ou com pequenas obras. Todas as unidades, elas têm uma rotina de reparo. E esses profissionais do PCM, eles estão relacionados a essas empreiteiras que fazem isso, eles fiscalizam esses contratos, fiscalizam essas obras. É bem bacana e eu acho que talvez seja uma profissão mais interessante para você que pesa. Talvez seria uma profissão que tenha menos rotina. Você está sempre vendo coisas novas, né? Projetos novos, projetos diferentes, implementações diferentes, isso é muito legal. Diferente de um operador, que para mim era um ponto que doía, porque a gente fazia quase todo dia a mesma coisa, aquilo me incomodava muito. Então, é importante que você pese isso na hora de fazer o concurso. Essa parte de PCM é bem legal, bem maneiro e talvez, se você gosta dessa coisa de mudar todos os dias, de ver projetos diferentes, te interesse. Outro ponto legal, que se vocês olharem no edital, vocês vão entender o que eu tô falando, que ele fala sobre readmissão e admissão de funcionários. É muito normal, eu não sei nesse concurso, porque a Petrobras teve algumas movimentações internas. Muita gente, às vezes, está incomodada com a lotação que ela está. Ela está incomodada porque está em um local que ela não quer e a gerência dela não libera. Eu tenho amigos que passaram por circunstâncias parecidas e muita gente utiliza do concurso público para se recolocar, né, em outro lugar. Então, quando o seu gestor não libera, você vai lá e faz o concurso de novo e se realoca, né, numa outra gerência, num outro estado, numa região que te interesse mais. Isso é muito normal de acontecer, então quando ele fala sobre readmissões, ele está falando ali no edital que, por exemplo, no meu, chamaram 70 operadores na primeira chamada comigo, e 5 deles já eram funcionários. Então quando eles entraram, já foram para uma salinha, já identificaram eles para outro setor e abriram-se 5 vagas para chamar outras 5 pessoas. Então é normal que isso aconteça e aquele número de vagas que está estipulado ali pode ser muito mais. E outra coisa interessante, que galera, quando você pensa que você está admitindo ali 1.000 funcionários, mais do que isso, tem cadastro, tem um grande contingente que vai retornar à companhia
que é a intenção hoje, né, a visão da presidência nova da Petrobras. Isso muda totalmente a dinâmica, porque você entrar na Petrobras é simplesmente ela pegar um operador e colocar ele na locação. Não é simplesmente pegar um operador e colocar ele na posição para ele trabalhar. Na Petrobras, ela investe muito em treinamento porque é algo muito complexo. Então, ela tem que te preparar, te dar experiência para você poder realizar essa função sozinho. Então, quando a companhia começa a contratar, ela tem que treinar. Então, ela tem estrutura da Universidade Petrobras, ela vai pegar funcionários dela, vai transformar esses funcionários em instrutores, vai organizar cursos de formação que geralmente tem 30, 60 alunos cada turma. Então, ela tem que treinar toda essa galera para eles conseguirem realizar bem as funções. Então, esse é um outro forte indício que um concurso grande desse vai remodelar a estrutura da companhia, que vão existir novos concursos anuais, ou talvez 2 por ano, como a gente tinha no passado. Isso é muito bom. Por quê? Porque ela vai preparar uma estrutura para colocar essa galera, preparar ela e colocar em suas respectivas funções. Provavelmente, muito provavelmente, esse concurso vai ser dividido em 2 chamadas. Então, ela vai preparar uma galera, depois vai chamar de novo. Então, gente, esse momento é um momento importantíssimo para você que é concurseiro. A gente está vivendo um novo, talvez revivendo um passado para os concursos, que é muito importante, e que você tem que ver isso como uma oportunidade. Lucas, falta pouco tempo. Beleza, falta pouco tempo. Olha para mim, são 60 dias, mas você pode ter um novo concurso muito em breve. Então, a hora de começar a se preparar, e se você quer trabalhar numa companhia pública assim, é a sua grande chance de mudar de vida e ter um emprego estável. Então, avalie isso bem, você pode fazer fortes escolhas. A gente não vai pensar só nesses 60 dias, você tem que pensar no longo prazo. Se você passar agora, muito bom, mas se agora foi para você construir a base, construa a base, que com certeza vai fazer muita diferença. Eu tive colegas que tentaram o concurso 3, 4, 5 vezes e hoje são funcionários de carreira e têm uma vida incrível. Então, às vezes a jornada para um concurso não é só o amanhã ou daqui a 10 dias, é algo que você vê a longo prazo. Então fica ligado nisso, eu tenho certeza que esse concurso e tudo que eu puder fazer para ajudar vocês aqui, eu vou fazer. Se tem mais dúvidas, deixa nos comentários, comenta à vontade, que eu quero responder todas elas. Eu vou soltar uma série de vídeos e olha a playlist que tem muita pergunta que vocês me fazem que eu já respondi em vídeos anteriores. E é isso, tamo junto, até muito breve.